Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Presidente, venho aqui falar sobre um tema que eu acho que é muito relevante devido à votação de hoje. Eu raramente falo, durante minha atuação aqui no Congresso, muito pouco falei ou quase nada ao longo da minha campanha sobre a minha deficiência. Falo muito pouco sobre isso, mas não porque eu tenho vergonha ou porque eu escondo, até porque não dá para esconder, é muito perceptível, e não é um tema que seja tabu para mim. Mas eu falo pouco porque a minha atuação parlamentar aqui não é para defender diariamente os temas específicos da pauta da pessoa com deficiência. Eu defendo aqui a população brasileira como um todo. Eu defendo aqui diariamente os brasileiros mais pobres, mais ricos, pouco importa a condição social, que dependem necessariamente de uma condição de saúde, segurança, educação, mas principalmente também uma situação econômica favorável para todo mundo. Passamos hoje por uma crise econômica que não é de agora, que vem já de alguns anos e que a gente ainda não conseguiu superá-la como gostaríamos em 2019 e agora no início de 2020. Mas as pessoas, quando me veem sendo uma pessoa de origem, de classe média, com recursos não tão grandes assim como muitos pensam, mas recursos suficientes para ter uma boa educação, para poder ter cursado boas faculdades, pensam que eu não tenho direito de falar sobre as questões ligadas às pessoas com deficiência, ou pelo fato de eu não tratar esse tema diariamente. O ponto é que a gente acabou de votar uma questão que é ligada diretamente às pessoas com deficiência, o BPC, e também às pessoas mais pobres que não pagaram a sua aposentadoria e entram no final dentro do BPC também, ao final da sua carreira, pensando que isso está ajudando diretamente as pessoas com deficiência. Sem dúvida nenhuma, todos aqueles mais vulneráveis precisam de ajuda do Estado. Precisam de alguma ajuda, que seja um Bolsa Família ou o próprio BPC, um sistema de transferência de renda. Nós não somos contra isso. Porém, isso tem que ser feito de forma responsável, muito responsável. Pois se atacarmos os problemas de curto prazo, sem pensar no médio e longo prazo, o que a gente faz é destinar um futuro muito ruim para todos nós brasileiros, mas principalmente para aqueles que são menos favorecidos. E isso inclui as pessoas com deficiência. Se eu hoje estou aqui e se eu pude exercer uma carreira boa, com sucesso, foi porque eu tive condições, minha família pôde me dar condições ao longo da minha vida para que eu pudesse estudar, para que eu tivesse saúde, para que eu tivesse tudo do bom e do melhor. E é isso que eu quero para todos os brasileiros, principalmente para as pessoas com deficiência, que são muito mais vulneráveis. É esse o Brasil que eu quero construir. É esse o Brasil do futuro, em que ninguém vai mais precisar de BPC. E o que a gente votou aqui hoje vai contra esse Brasil. O que a gente votou aqui hoje é uma irresponsabilidade, pois a gente está fazendo com que o Brasil não tenha condições de superar essa crise. A gente está diminuindo a possibilidade de atuação do Executivo para combater problemas como agora está acontecendo com o coronavírus. O problema que aconteceu recentemente no Ceará, com relação com as polícias, o sarampo que está chegando com força, as enchentes que se alastraram pelo Sudeste. E é esse o Brasil que eu quero construir para todos, mas principalmente para os vulneráveis. E é para isso que eu estou aqui, presidente. E é isso que o Novo defende. Um Brasil melhor para todos. Um Brasil que, com certeza, entende as necessidades de curto prazo daqueles que passam fome, daqueles que não têm condição de trabalhar, daqueles que a sua família também não pode deixar um filho em casa e ir trabalhar porque a situação de saúde ou física daquele filho é deteriorada. E queremos, sim, fazer políticas cada vez melhores para essas pessoas. Mas isso tem que ser com responsabilidade. Responsabilidade que faltou mais uma vez aqui. Responsabilidade de garantir o curto prazo com programas que não queremos acabar, como Bolsa Família, como o BPC, pelo contrário, queremos melhorá-los,
mas também com responsabilidade de garantir, mais um minuto, por favor, presidente, para concluir, e com responsabilidade também de preparar o Brasil para que essas pessoas dependam cada vez menos do assistencialismo, que dependam cada vez menos da caridade, que dependam cada vez menos do governo, que elas consigam, por conta própria ou com a ajuda da sua família, conquistar um futuro melhor e um presente melhor para todo mundo. E é esse o Brasil que a gente precisa construir. Esquerda, direita, centro, governo, oposição, precisamos trabalhar por isso, com menos mimimi e com menos também balbúrdia, como alguns falam. Precisamos trabalhar juntos para um Brasil melhor, que vai fazer com que esse número que a gente aprovou hoje, que vai impactar cerca de 20 bilhões, é muito dinheiro, 20 bilhões. A gente estava falando, até mesmo ontem, hoje, no Colégio de Líderes, sobre a questão, foi ontem mesmo, a questão do orçamento, o que precisamos fazer para melhorar. Perdi um pouco o fio da meada, mas muito obrigado. E acho que, para concluir, são 20 bilhões que a gente tira de um momento em que estávamos discutindo, inclusive no Colégio de Líderes, quais medidas poderíamos tomar para melhorar a economia brasileira. E agora, com essa decisão de hoje, o que vamos fazer é piorar a economia brasileira, no curto prazo, no médio e longo prazo. Muito dinheiro está saindo do Brasil, muitos investimentos que estavam sendo pensados para o Brasil agora, pela essa falta de confiança que geramos aqui, ou aumentamos aqui hoje, para ser honesto e justo, a gente acaba não conseguindo garantir que o próximo ano e os próximos anos sejam anos bons para o povo brasileiro, independente da sua condição social, mas principalmente para os mais vulneráveis. Obrigado, presidente.